Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Os nossos anjos da guarda e o anjo da guarda de Paranavaí, guardai-nos. É uma alegria estar aqui. Então, como o Eduardo disse, o professor Felipe Neri, ele sempre acha que nós sabemos mais do que realmente sabemos. Então, só para os senhores não criarem muita expectativa, vou falar um pouco do que eu aprendi a respeito de geografia. Eu sou formada em geografia, fiz mestrado em geografia, mas isso não significa grande coisa para mim, tá? Mas também não desqualifico, tá? Nós estamos em um meio em que nós ouvimos falar muito mal da faculdade, mas mesmo com todos os problemas em que existem nela, nós podemos tirar algum proveito, sempre podemos tirar algum proveito, tá? Então, Deus ilumina até os corações mais distantes e com uma pequena aberturinha, Ele usa desses corações para nos mostrar a verdade. Então, a respeito da faculdade de Geografia, eu posso dizer que Deus me proporcionou uma grande graça, porque eu tive muitas oportunidades de ser guiada pelo ateísmo, de ser guiada pelo marxismo, né? Fui contaminada muito pela teologia da libertação, mas pela graça dele, eu consegui tirar algum proveito. Qual é o proveito que nós tiramos da geografia? Toda a parte técnica, todo o conhecimento a respeito do que nós podemos ver na realidade, isso é possível tirar da geografia. E é com esse olhar que eu gostaria que os senhores, que serão professores, que estarão envolvidos na educação com os nossos pequenos, olhem para a geografia e pensem, olha, tem muita coisa ruim. O que eu posso tirar dessa disciplina onde vem sendo usada como um instrumento para desqualificar o signo, o ser da criança, do adolescente, tirar a dignidade da pessoa? Então, olhando para a geografia com esses olhos, né, eu fiz aqui uma pequena introdução, é a parte mais longa, acredito, de toda a apresentação. São essas. Eu posso estar passando depois para os senhores, tá? Mas aqui, nessa primeira parte, eu falo que a geografia existe desde quando? Então, quando Aristóteles faz o seu comentário à ética, nós temos lá, né, os senhores têm o material, o livro A Educação segundo a Filosofia Perene. Quem tem o material? Alguém tem? A senhora tem? Então, esse material ele é disponibilizado na internet, no site cristianismo.org.com, e além desse material, né, nós temos uma outra gama de materiais que pode estar enriquecendo tudo que nós precisamos para ser um bom católico e encontrar o caminho que Deus quer para a gente. Então, nesse comentário, a ética, nós vamos ter aqui Aristóteles falando um pouquinho no período da Antiguidade Clássica, onde as grandes escolas que lá existiam, elas eram as escolas dos oradores. Então, era um outro tempo, era uma outra visão. As escolas, elas estavam surgindo, né? Poderíamos dizer assim, como o professor fala no livro, segundo a Filosofia Perene, que eram as escolas primitivas. Então, nesse tempo, já se tinha a geografia. Mas a geografia, ela não era tão avançada, né, como nós entendemos que ela é hoje. Mas eles poderiam ter avançado mais na geografia? Sim, eles poderiam. Mas eles escolheram avançar, dedicar os seus esforços na área da matemática. Olha só, contrapondo, né? Hoje nós temos a geografia, né? Vamos falar um pouquinho de geografia, e também o Eduardo vai falar da matemática.
Então, olha só esse encontro. Então, eles escolheram deixar de lado, olha, já sabemos um dado conteúdo sobre a geografia, vamos deixar de lado e vamos encaminhar os estudos na área da matemática. Mas a matemática naquela época, ela já era avançada e mesmo assim, eles quiseram continuar estudando a parte da matemática na área da geometria plana. Eles tinham um grande avanço na área da geometria plana e queriam continuar estudando sobre ela e ainda sobre a geometria dos espaços, como cita no livro. E por que eles fizeram essa escolha? Porque nós temos algumas disciplinas, alguns conteúdos, algumas áreas que elevam mais a nossa mente ao grau de abstração. E a matemática é uma delas. A matemática, ela vai nos elevar, né, de uma forma mais rápida ao grau de abstração. Por quê? Porque nós temos no campo de trabalho, na linha de estudo, nós vamos ter a matemática que ela não está destrinchando, estudando as peculiaridades. Ela é acima das peculiaridades. Então, a geografia ela ainda fica muito fixada na matéria. E isso faz com que ela não eleve de tal forma em seu grau de abstração. Diante disso, considerando, né, o grau de abstração dos conteúdos que nós temos, nós devemos olhar para o passado, olhar o que Aristóteles fez, considerando que era aí uma média de 350 anos antes de Cristo. Então, se a gente olhar para a geografia, 350 anos antes de Cristo, né? Eu fico pensando quando eu li a Bússola, ainda na época da faculdade, o livro A Bússola, falando a respeito das navegações. Então, qual será que era o nível de navegação que nós tínhamos na época de Jesus Cristo, né? Porque Jesus Cristo navega nas águas, né? Então, Pedro caminha sobre as águas, então nós temos aí todo um contexto, e eu fico imaginando, quais seriam os meios de transporte daquela época, né? Então, considerando tudo que estudaram no passado, pensando no futuro, para onde nós queremos levar as nossas crianças e nos fixando na realidade, que é onde nós temos, é o tempo que nós temos aqui. É esse período de tempo aqui que nós deixamos as nossas famílias, deixamos aquilo que nós pretendíamos fazer para estar aqui, para estar estudando, para poder contribuir no futuro. Mas o futuro pode nos parecer distantes, né? E não devemos nos apegar tanto a ele, mas no presente, na nossa realidade, fixar o hoje, o que eu tenho hoje, o que eu posso fazer agora. E em consequência do agora, o que eu posso melhorar depois. E é tendo essas experiências passadas, visando elevar o grau de abstração do nosso intelecto, das nossas faculdades mentais e das nossas crianças, é que nós podemos usar da geografia, né? Usar da geografia para nos ajudar nesse sentido. Porque se a geografia ela é voltada para os fundamentos da matéria, então nós podemos vê-la. Então, a criança, ela está entrando na idade da razão. Primeiro ano lá do ensino fundamental 1. Ela está entrando na idade da razão. Quando nós vamos ensinar para a criança a Santíssima Trindade, é algo tão abstrato, não é? É tão difícil. O que nós fazemos? Qual que é um dos exemplos que nós podemos fazer? É acender 3 velas. Acender as 3 velas e colocá-las juntinhas, grudadinhas assim. E pedir para a criança, sopre a vela. As 3 velas vão se apagar. Então, são 3 chamas juntas, formando a Santíssima Trindade. Essa experiência faz com que a criança possa ver, ela possa olhar e falar assim,
o pavio da vela se apagou, o fogo se apagou. Então, a geografia, ela pode se dizer que é esse instrumento mais rudimentar que a criança consegue pegar. E ao passo que ela vai caminhando, ela vai crescendo, nós vamos elevando o grau de abstração dela, né? E daí, só para citar, tem um livrinho aqui de uma educadora do lar, da Charlotte Mason, chama Educação do Lar. Vou colocar a capa assim, que Educação no Lar. Então tá aqui uma indicação para os senhores, tá? Ela destrincha toda a parte de educação. Ela é uma mãe educadora com 7 filhos, americana, que além de educar os seus filhos, ela também abriu um guia para orientar as famílias em casa. E a partir desse guia, o sucesso desse guia, ela conseguiu obter uma linha de escolas sendo abertas a partir da sua orientação. E para a geografia, eu começo perguntando, eu esqueci o nome do senhor. Felipe, é possível aumentar um pouco a figura? Todos conseguem ver o que está ali? Sim. Ler também? Sim. Então tá bom. Então, começando aqui a parte da geografia, né? O que é a geografia? Então, a geografia, né, ela tem a sua origem no grego, né? A etimologia da palavra. Então, geo significa terra e grafia, descrição. A primeira coisa que todo mundo aprendeu na escola é isso, né, sobre geografia, né? Acho que não tem como esquecer. Então, por que na Grécia? Porque na Grécia nós vamos ter Aristóteles, nós vamos ter o pai da geografia, que é Estrabão, né? Que também escreveu junto com, pode ser considerado também Homero, o pai da geografia. Então, dentro desse contexto, nós vamos ter o surgimento da geografia, né? E o significado da geografia? Nós vamos olhar para a geografia e ver que o significado dela é entender que Deus criou esse mundo, que Deus criou o sistema solar, que Deus criou a Via Láctea, que Deus criou cada meteoro que vai de um lugar para o outro, cada estrela. Deus nos colocou uma lua, um farol para nos iluminar durante a noite, né? E mesmo que quando pensarmos que a escuridão é grande, Deus sempre vai nos colocar um farol. Então, olhando aqui para essas figuras, nós podemos dar uma aula só com essas 2 figuras para as crianças. Começando pelo quê? Lá, primeiro ano do ensino fundamental. Nós não temos que ficar, como eu vou passar nos próximos slides, passar de um conteúdo para o outro, um conceito para o outro, para uma criancinha tão pequena. Nós temos que mostrar para ela o significado de cada elemento que ela consegue ver. A Charlotte Mason, ela vai falar nesse livro aqui, que é muito mais importante a criança olhar para uma borboleta que está na janela do que ficar sentada na sala de aula ouvindo cada conceito. Conceito sobre rio. Rio é uma porção de água que passa na parte mais baixa do vale. Para ela, entendeu? O que é montanha? Montanha compõe o relevo, é aquela porção mais elevada do solo com rocha. Então, ela vai se murchando naquela cadeirinha ali, né? Da onde que essa professora quer chegar? E ela ainda comenta no livro, a Charlotte Mason, toda essa carga de conteúdo, além de entristecer a criança, ela também deixa a professora enfadada,
porque ela não tem um destino, né? Então, olhando para essas figuras, nós podemos dar um destino para a criança. Dar uma figura para ela, imprimir uma imagem, colocar em suas mãos, levá-la ela para fora, observar as joaninhas que estão na grama e fazer um link com isso daí com os 7 dias da criação. Né? Então, sobre a respeito dos conteúdos de geografia. Hoje, toda escola que se abre, ela tem que estar alinhada com os conteúdos curriculares da BNCC. Não tem como. Então, mas e daí, como nós podemos fazer isso? Fazer o que nós precisamos fazer e ainda assim conseguir aplicar o conteúdo, porque pode chegar uma fiscalização e vai nos cobrar. Né? Tem que ter o livro de chamada, tem que ter o conteúdo e você tem que dar o conteúdo também. Tem que estar lá colocado. Então, como que eu posso fazer isso sem mentir? Porque eu não posso falar que eu dei uma coisa que eu não dei, porque seria pecado. Correto? Eu vou mentir, falar que eu dei, porque daí assim eu estou salvando as almas das crianças, não dando os conteúdos, mas daí você vai estar condenando a sua alma. Então nós temos que ser espertos para seguir um caminho, né, passar entre as trincheiras da montanha e sair lá do outro lado. Então, qual que é o caminho? O caminho é ter sempre um livro, uma cartilha didática com conteúdo de geografia. Tá? Olha, o pessoal chegou, tá aqui o material. E daí os senhores, como bons professores, vão tirar proveito disso. Tá? Sempre dá para tirar proveito de uma bela figura que está lá no livro de geografia. Sempre dá para tirar proveito. E conforme o livro Segundo a Filosofia Perene, ele vai falar a respeito das ciências naturais. E ele coloca a denominação do que é ciências naturais de 2 formas. O que é ciências naturais? As ciências naturais correspondem à biologia e à psicologia. Mas hoje, dentro do material de ciências, nós temos vários conteúdos que eles se intercalam. E um afunilamento desses conteúdos é o conteúdo de ciências com conteúdo de geografia. Vários conteúdos eles vão se intercalar. Por exemplo, em ciências, nós trabalhamos o sistema solar com as crianças do Fundamental 1. Porém, no Fundamental 2, o sistema solar, os planetas são trabalhados na geografia. Em ciências, nós trabalhamos o ciclo hidrológico, o ciclo da água. Porém, mais para frente, em geografia, nós vamos trabalhar o ciclo hidrológico. Ensinando aqui, por exemplo, nessa figura, toda a parte de relevo, as formações das nuvens, a evapotranspiração das plantas, a evaporação das águas dos rios, a evaporação de todos os outros elementos que estão na superfície da Terra. Como esses elementos eles vão se comportar com a radiação solar, com o calor. Então, tendo uma figura no livro, já aí nós conseguimos trabalhar com o enfoque, com o olhar do professor. Aqui está, para ser colocando bem a realidade, aqui está um conteúdo. Quem conhece aqui o Caderno do Futuro? Alguém conhece o Caderno do Futuro? Não? Então, esse daqui é um caderninho, é
apostilinha, uma cartilha, que ela pode muito ser aproveitada para o que nós queremos fazer. Ela tem vários probleminhas. Primeiro probleminha que nós temos aqui, olha só, vamos olhar só para o conteúdo de geografia. Ela é trabalhada geografia e história, mas vamos olhar só para o conteúdo de geografia. Primeiro conteúdo que o aluninho lá do primeiro ano do ensino fundamental 1 vai aprender, lado direito e lado esquerdo. As figuras são muitas vezes feias. Algumas não, podemos salvar sempre alguma figura, mas essa propriamente desse caderno do futuro tá? Mas, lado bom, é um materialzinho barato, que o pai pode comprar lá na papelaria por 50 e poucos reais, ou dependendo do lugar, até menos, e mata 2 disciplinas, História e Geografia. Então, se é 50 e pouco, fica 20 e pouco para o ano inteiro, para cumprir todo o conteúdo da BNCC. Perfeito. Tá bom? Vamos trabalhar alguma coisa lá do material, não vou falar que eu não... Qual material está sendo trabalhado de História e Geografia? Ah, esse daqui. Ah, tá bom, beleza? Tá bom. Pronto, já passou a conversa adiante. Precisa trabalhar todo o material da forma que está ali? Não. Os senhores vão trabalhar da forma que os senhores quiserem. Lado direito e lado esquerdo. Ah, trabalhou lado direito e lado esquerdo? Trabalharam? Olha, nós trabalhamos lado direito e lado esquerdo. Mas como que os senhores vão trabalhar lado direito e lado esquerdo? Ah, vamos pegar as musiquinhas da linha Agulha e Costura do Carlos Andalim. Ou qualquer outra música que os senhores queiram. Precisa pegar a apostilinha e colocar na frente assim do aluno? Para ele ficar lá assim? Não. Está trabalhado lado direito e lado esquerdo? Está trabalhado lá conforme o conteúdo da BNCC. Tá? Aí olha só a discrepância. Hoje, qual o grande problema da geografia? Né? A geografia ela é uma disciplina nova que ela se deu na época do Renascimento, que ela se deu na época da Revolução Francesa. Então, nós temos a fragmentação dos conteúdos, com a sistematização dos conteúdos de geografia lá com Hatzel, né? um grande estudioso dessa área que fez todo esse progresso ribanceira abaixo com a geografia. Né? Porque, olha só, nós temos lado direito e lado esquerdo. E nós vamos passar no próximo bloco, virando a página, o planeta. Totalmente desfragmentado. Então, nós podemos trabalhar o ano inteiro isso daqui. Poderíamos ficar o ano inteiro isso daqui. Então, tem um professor lá no Colégio São Paulo Apóstolos que, algumas semanas atrás, nós estávamos conversando e ele falando a respeito disso. Professora, que dificuldade de trabalhar geografia. Passa de um conteúdo para o outro do nada. Aí eu desenhei uma figurinha dessa daqui para ele e fui colocando todo o conteúdo que ele poderia dar com apenas aquela figurinha o ano inteiro. Ah, tá bom, nós estamos vendo ali a água. Nossa, quantas coisas nós poderemos trabalhar com a água, o rio. Nossa, podemos contar a história do Rio Jordão. Quantos mil, né? Olha só, que dia que é hoje? Rio Jordão, o que a gente lembra no dia de hoje? Que dia que a nossa igreja celebra no dia de hoje? Ontem foi São João Batista. No dia de ontem, São João Batista. O batismo de Jesus. O rio. Então, assim, quais são as passagens, as parábolas que nós temos na Bíblia que falam sobre rio? E aí, começar a explicar sobre rio a partir de um contexto. Porque se formos olhar para o contexto aqui de geografia, nós vamos passar de o planeta para as moradias,
tá? Aí vai mostrar um monte de figuras de favela, figuras feias. Não é que a criança não deva entender esse contexto, mas essas figuras, essas paisagens, ela propriamente, ela vai ver no dia a dia dela, tá? Não precisamos nos fixar nisso, tá? Mostrar figuras feias para a criança. Vamos nos lembrar do belo e verdadeiro. Aí depois, olha só, caminho para a escola, os espaços da escola, a sala de aula. Isso daqui é interessante, tá? Nós podemos utilizar de todo o percurso que a criança faz, de todo o conhecimento do senso comum, para mostrar para a criança que existe uma totalidade no espaço e que quem criou todo esse espaço é Deus, tá? E criar um mapa mental na criança. Mas ela já passa logo no próximo bloco para as paisagens. Então a criança acabou de ver o mapa de sala de aula e ela já vai passar por um outro bloco ligado para as paisagens. E assim continua, olha, os conteúdos do segundo ano, os conteúdos do terceiro ano, os conteúdos do quarto ano, da mesma forma, sendo colocada conteúdo desconexo com o outro, seguidos assim, em que faz com que a criança aprenda só aquele conceito e não absorva nada. Então, qual que é o caminho que, desde quando eu comecei, né, tive a graça de... Não, Heloísa. Tive a graça de conhecer o professor Felipe Neri e ele nos introduzir nesse caminho, né? É que nós podemos sempre ensinar a partir de uma história, né? Lembrando de Jesus Cristo, que ensinava a partir das parábolas. Pode deixar. Então, eu falaria para os senhores, vamos ensinar geografia com alegria. Como? Todos nós gostamos de ouvir alguma história de alguém que foi viajar para algum lugar. Nossa, como é gostoso! Aquela pessoa chega em casa, né? O pai, o tio, o avô. E aí, como foi a sua viagem? E daí ali ele vai contando a respeito dos elementos de geografia, sem ficar falando. Agora o rio é assim. Ah, o meio de transporte é assim. Não, tem um contexto. Eu saí de um lugar, eu fui para o outro, querendo levar alguma mensagem. Então eu saí de Umuarama, eu vim aqui para Paranavaí, eu passei por todos os elementos da geografia. Ah, tá, mas a hora que eu vou contar a história da minha viagem, eu vou falar, olha, rio tem esse conceito, solo tem esse conceito. Não, eu vou falar assim, nossa, nós saímos de casa para ir para Paranavaí, encontrar um grupo de amigos que lá estão com o mesmo objetivo que o nosso, de elevar as almas das crianças para o céu. E daí naquele dia em que nós saímos, era inverno, mas Deus preparou para a gente um sol bonito, né? A temperatura estava agradável. Nós estávamos na época do inverno, mas aqui na nossa região do Paraná, é uma região que não faz tanto frio assim como Curitiba. Olha só, Curitiba é a capital do nosso estado, mas nós estamos a tantos quilômetros de Curitiba, dá 8 horas, 9 horas de viagem, ou 10 horas, não me recordo agora o quanto de horas que dá daqui até Curitiba, mas deva ser isso. Então, a criança vai... Heloísa, você está dando spoiler da minha apresentação. Aqui. E daí, para isso, nós temos que enriquecer o imaginário da criança, porque a Charlotte Mays, ela fala que nessa primeira infância, nessa tenra infância, nós temos que enriquecer o imaginário dela, contando muitas histórias, que daí quando ela chegar lá no 6º ano, né, lá na 5ª série do Ensino Fundamental 2, quando o professor falar os conteúdos
de geografia para ela, ela vai captar rapidamente, não agora passar de um conteúdo para o outro dessa forma. Então eu trouxe aqui alguns exemplos de livros, né? O livro que a Charlotte Mason ela exemplifica é o livro da Viagem do Capitão Cook, tá? Onde ele faz a exploração do Oceano Pacífico. Então é muito interessante a gente pensar nisso. E também tem aqui a coleção do Júlio Verne, que também faz a mesma questão. Por exemplo, nós temos o livro da Volta ao Mundo em 80 dias, que também a Folha de São Paulo publicou um livrinho, um livretinho, né, com também a Volta ao Mundo em 80 dias, que nós temos lá em casa. O Eduardo leu para os nossos filhos e está lendo novamente, porque chama muita atenção. E ali eles vão contando os conteúdos de geografia sem precisar que o professor fique que nem um papagaio lá na frente ditando o conceito de geografia, né? Outro livro dele é A Viagem ao Centro da Terra. Nossa, olha só, vamos explicar os conteúdos das camadas da Terra, né? A superfície terrestre, o manto, toda a parte magmática, vamos explicar o núcleo, toda a questão do níquel e ferro lá no centro da Terra e esse magma saindo. Então, a partir de histórias, mostrando belas figuras de erupções de vulcão, belas figuras das formas das nuvens. Aí nós vamos pegar essas figuras e vamos levar os alunos para fora, vamos observar o céu. Aí esse daqui é o livro que a Charlotte Mason ela indica. E nessa parte onde ela indica esse livro, ela coloca que dos 6 aos 9 anos, a criança deve aprender 6 livros básicos de viagem, de acordo com que os pais, os educadores e os professores encaminharem, né? Utilizando do contexto do livro, né, dos elementos que o livro oferece para explicar a geografia. Então, nós podemos pegar, por exemplo, um livro, aqui ó, Pelos Caminhos de São Paulo. O contexto teológico, muitas vezes, desse livro aqui, ele não é tão bom, né? Toda a parte, como podemos dizer assim, a parte a respeito das peculiaridades da vida do santo. Mas ele apresenta uma coisa que é o quê? Que são as figuras. Deixa eu selecionar uma. Ah, tá! São Paulo passou pela Panfilha. Nossa, e apresentar essa figura para as crianças. E daí explicar aonde estava a Panfilha, que nem está aqui ó, no mapinha. Aí leva a criança lá para o mapa. Tem que ter um mapa mundi na sala de aula. Então, eu tinha um mapa mundi em casa, levei para minha sala de aula. Agora lá em casa está desfalcado. Cola o mapa mundi na sala, tá? E daí vai explicando as histórias e mostrando a criança no mapa. Cria a ideia de ajudante do dia. Ah, tá, hoje quem vai primeiro no mapa vai ser o ajudante do dia, né? Porque é uma disputa, a ordem que eles vão pro mapa. É gostoso de ver, eles adoram. E também façam a rotatividade das carteiras conforme o comportamento da observação deles. De vez em quando os senhores mudam e colocam um perto do mapa. E daí vão observar como que eles ficam fascinados quando eles são mudados para perto do mapa. Eu trabalhei esse material aqui, tem um outro também, mas a respeito da vida do santo em específico, eu tenho uma indicação melhor para fazer, que foi o professor Felipe Neri que encaminhou. Mas para se trabalhar
as viagens de São Paulo, a história de São Paulo, utilizando da geografia, esses livros aqui estão ótimos. Se alguém quiser pegar o livrinho para folhear, podem pegar aqui os 2 livrinhos. Solange, pode ir passando para irem vendo. Esse material aqui eu trabalhei o ano passado com a Gabriele, lá em Foz do Iguaçu. Hoje ela está no 6º ano, então eu trabalhei o 5º ano com ela, né? Trabalhei o 5º ano com ela a respeito das viagens de São Paulo. Eu só expliquei geografia a partir das viagens de São Paulo. Deixa eu dar um ESC aqui, abrir um outro PDF para mostrar para os senhores. Cadê? Eu deixei uma pasta só com o nome dela, mas hoje tinha tanta pastinha na abertura do meu computador que eu acabei colocando ela dentro de outra, então eu vou ter que abrir de novo aqui, que eu achei que eu havia aberto todos os PDFs que eu queria mostrar para os senhores. Eu acho que eu não vou conseguir, então eu vou mostrar um outro. Como que eu comecei a ensinar geografia para os meus alunos, tá? Tendo em vista que não podemos fragmentar os conteúdos. Então esse materialzinho aqui eu criei, um exemplarzinho aqui para os senhores, de que eu fiz quando nós estávamos isolados em casa. Então eu tinha que mandar uns materiais para os alunos. Eu não faço normalmente assim, tá? Com PDF, entrego o PDF para o aluno. Eu uso o caderninho mesmo dele. Pego a figurinha do santo do dia e colo a figurinha lá no caderno, conto a história, como está aqui, conto a história do santo do dia. De forma específica, eu usei a história de São Davi nesse dia, porque também era dia de São Davi, mas porque eu tenho um aluno Davi. Então, nós devemos resgatar a história do nome do aluno, se tem algum santo que tenha o aluno, né, que tenha o padroeiro, né, algum aluno que tenha nome de santo, então resgatar a história do santo para o aluno. Então, aqui eu peguei a história de São Davi, eu fiz um resuminho da história, tá? Por quê? Porque essa historinha aqui eu conto em sala. Mas nesse contexto de pandemia, em que eles estavam em casa, seria o pai que deveria aplicar o conteúdo com ele. Então eu fiz um resuminho para o pai ler a história para ele. Porque agora, nessa fase, eles já estão começando a ler. Mas aqui em 1º de março, eles ainda não liam, né? Não estavam com... Todos não haviam adquirido ainda o conhecimento da leitura, ainda não estavam letrados. E daí eu coloquei o quê? Coloquei uma foto lá da cidade de São Davi, a catedral, né? St. David's, aonde? Do país de Gales. E coloquei lá, olha só, como eu faço em sala. Conto a história do santo, coloco a figurinha do lugar, a figurinha do santo, e peço para cada um deles irem lá no mapa. E falo para eles, vamos fazer uma viagem geográfica agora? Aí coloco o dedinho deles no Brasil e falo assim, agora vamos fazer uma viagem. Vamos lá para o país do santo. Vamos lá para o Reino Unido. Vamos lá no país de Gales. E daí eles fazem a viagem no mapa. Eles vendo onde eles estão e eles se transportam para o país dos santos.
Então aquilo cria uma conexão na cabeça deles. Nossa, é longe, professora. Mas professora, aqui na figura do mapa é tão pertinho. Pois é, mas olha só, os senhores iam ter que pegar primeiro um meio de transporte, um carro, um avião para chegar até na costa. Vamos pensar aqui o Paraná, até a Mata Atlântica. Chegou aqui na praia. Olha, os senhores iam ter que escolher um outro meio de transporte. Se não fosse um avião, se chegaram de carro até a praia, iam ter que escolher um outro meio de transporte. Vamos pensar que escolheram as caravelas, que nem eu trabalhei no dia 22 de abril, né, do descobrimento do Brasil, né, as caravelas de Portugal. Eu vou relembrando as historinhas que eu já trabalhei. Então os senhores vão pegar uma caravela, vão pegar um barco, vão pegar um navio e vão sair aqui da praia e vão cruzar todo o oceano até chegar aqui, olha só, no Mar Mediterrâneo. Olha, até chegar aqui, perto do Mar do Norte. E daí eles vão criando essas conexões. Mas se for de navio, de embarcação, vão demorar vários dias dentro das embarcações. Então vão ter que levar suprimentos, vai ter que levar comida, vai ter que levar água. Mas e se for de avião? Se for de avião, então em poucas horas então os senhores vão chegar lá comparado com o tempo de navio. E daí com esse contexto os senhores já vão trabalhar os meios de transporte que o conteúdo da BNCC pede. Entenderam? Que nós podemos usar do que nós temos para cumprir os conteúdos da BNCC sem infringir a alma do aluno? Tá bom. Então, vou dar aqui olha lá só, o mapa mundi, nós temos esse mapa mundi lá na sala, todos conseguem ver, né? Aqui, olha só a viagem. Saindo do Brasil, passando para o Atlântico, né? Ao lado nós já podemos explicar a respeito dos continentes, olha só qual é o continente vizinho, né? A África. E daí eu passo para a língua portuguesa. Eu sempre utilizo a história do santo para ensinar a língua portuguesa. Então, muitas vezes eles têm que ir lá na atividade de português e buscar, por exemplo, aqui, alguma coisa ligada à história do santo. Deixa eu passar para outra. Aqui. Santa Ângela da Cruz. Quem foi Santa Ângela da Cruz? Conta a história novamente, tá? Essa história está escrita, mas o professor deve contar a história. Então, no mínimo no dia anterior, o professor vai lá, consulta a historinha do santo, pega um caderninho e faz o seu rascunho sobre a história do santo, para no outro dia contar. Seleciona a figura, faz a impressão, cola no caderninho. Aqui, Santa Ângela. Por que eu escolhi a história dessa? Haviam vários santos no dia, mas eu escolhi Santa Ângela porque o nome da mãe de um dos alunos é Ângela. Então eu sabia que para aquele aluno ia marcar aquela história naquele dia. E daí eles chegam em casa e eles contam a história. Mãe, hoje a professora contou a respeito da história de Santa Ângela, que é olha, mãe, a santa tem o mesmo nome que a senhora. Aí mostra a figura que é uma santa com um corpo incorrupto, né? A mesma coisa, Onde que é a santa? A santa é da Espanha, da cidade de Sevilha. Olha lá, vamos viajar para a Espanha. Então, nessa primeira etapa, eu trabalhei toda a Europa com eles, só utilizando a história dos santos. Junto com isso, também trabalhei o poema, né? Outras. Vou passar aqui para chegar na geografia. Da mesma forma aqui, São Marino da Cesareia, a história do santo, uma figura. Nossa,
Que figura bonita. De onde que é Israel? O que a criança só escuta falar de Israel? O que é noticiado? Só catástrofe, né? Só guerra. Aí a criança vê essa figura. Olha que coisa bonita. Colocamos a figura, fazemos a viagem para Israel, né? Contamos um pouco do contexto de lá. E daí eu peço, olha lá, primeira atividadezinha de português. No texto da história de São Marino, na parte a seguir, São Marino era oficial do exército imperial em Cesareia, na Palestina. Por seu profissionalismo e coragem, foi indicado para ocupar o cargo de centurião romano. Aí vem as perguntinhas a respeito da história do santo. Então eu vou utilizar da história do santo, eu vou dentro do contexto geográfico para iniciar as questões da língua portuguesa, né? Hoje nós já estamos bem trabalhados na parte de interpretação de texto, do significado das palavras, partindo da onde? Da história do santo. Quantas sílabas tem o nome Marino? Olha só, então todas essas questões aqui básicas a partir da história do santo. Então, dentro da parte do ensino fundamental 1, o que os senhores devem ter em mente? Que o mais importante é alfabetizar a criança. Não é conteúdo de história, de geografia. É ensinar a criancinha a ler, escrever e contar. Então, eu utilizo desses conteúdos para reforçar os outros. Posso usar da geografia para reforçar a matemática. Posso usar da geografia para ensinar português. Então, história do Santo de São Casimiro. Olha só que igreja bela dedicada a ele. A mesma coisa, a localização lá do lugar, a viagem. Entrou nas questões de português e matemática. História do Santo de São José da Cruz, São João José da Cruz. A mesma questão, viajou para a Itália, perguntinhas de interpretação de texto, né? É como se a senhora usasse da literatura e por meio daquele texto, seja de um santo, seja de uma passagem, a senhora conseguisse destrinchar todos os conteúdos que hoje em dia é tudo fragmentado. Fragmentado, por conta da sistematização desses conteúdos. Então, dentro do contexto da educação clássica, os conteúdos eles são trabalhados dessa forma. Em um colégio próximo, lá a Foz do Iguaçu, né, que é em Cidade do Leste, nós temos um colégio assim que pra gente assim é um grande exemplo, que é o Santo Estevão. Então, o Colégio Santo Estevão, né, Santo Estevão, eles trabalham em determinado ano só a Grécia e estudam tudo sobre a Grécia. Estudam artes com a Grécia, estudam literatura com a Grécia, fazem teatro, né, utilizando os grandes escritos de Homero, né, para aquela localidade, estudam música utilizando da Grécia, estudam geografia utilizando da Grécia, estudam matemática, português, é o ano inteiro voltado para a Grécia. Então, o que o aluno aprendeu sobre a Grécia? Então, hoje o que nós aprendemos sobre a Grécia é tão pouco, é tudo fragmentado, um pouquinho aqui numa aula de história, um pouquinho ali numa aula de geografia, um poema de Homero numa aula de literatura em gramática. Então, é tudo fragmentado.
Então, com isso, a gente vai tentando, aos pouquinhos, auxiliar esse processo de juntar o conhecimento, né, de uma forma mais geral. Então, outra história do santo aqui, da mesma forma. Então, eu tô abrindo meu coração aqui. Estou mostrando todas as minhas particularidades de sala de aula aqui para os senhores, tá? Eu tô mostrando as minhas apostilinhas particulares, né? Da forma de que os senhores possam pegar os exemplos que eu trabalhei e melhorá-los, tá? Nós precisamos de materiais, de bons materiais, tá? Nós não podemos usar os materiais como uma bengala, mas nós podemos usar o material para nos apoiar. E aqui da mesma forma, olha só, né? Aqui nessa época eu estava trabalhando a letra L com eles. Quantas são as palavras que aparecem no texto do Santo do Dia com a letra L? Ó, completar as palavras, enfim. Acho que já deu para exemplificar bem, né, a respeito usando os santos para fazer esse esquema. Outro material. Alguém conhece esse material que está aí? Alguém conhece? Não? Então, buscando, nós temos muitos materiais de geografia, tá? Nós temos um livro chamado Decifrando a Terra, que é um maravilhoso livro. Lá no final ele estraga um pouco, porque ele pega toda aquela parte de ecologia, ambientalismo, mas a gente sempre pode aproveitar as belas figuras, eu sempre falo assim, as figuras são bonitas, né? Podemos sempre aproveitar as belas figuras. Então, como guia prático para os conteúdos de geografia, nós vamos ter esses daqui. Esse daqui, ele é a partir dos 7 anos. Mas esse material aqui, eu comprei ele e hoje ele está sendo trabalhado com uma aluna do 6º ano. Do 6º ano. Por quê? Porque ele já traz a geografia, os conteúdos, de forma mais sistematizado. Então, o professor está trabalhando uma história com ela, está trabalhando as navegações e que não sou eu, é um outro professor, porque eu estou com uma sala do 1º ano, então eu não iria conseguir trabalhar com ela a geografia. Então, no que eu consigo, eu vou encaminhando o professor para trabalhar com ela. Então, eu adquiri esse livro, achei muito bom, e ele vai trabalhando com ela esse material, utilizando do contexto que ele escolheu. Se eu não me engano, são as navegações. Então, ele está trabalhando todas as navegações utilizando desse material. Então, os senhores podem ter um material de geografia, trabalhar os conceitos, e daí esse livrinho aqui, ele vai ajudar nos conceitos, para os senhores se apoiarem, ensinar o conceito corretamente. Aqui vai estar exemplos de como se reverenciar no espaço, tá? Porque é importante. Então, aqui traz uma atividade que é muito legal, que eu aprendi quando eu estava fazendo estágio na faculdade, que é fazer o relógio solar. Ou a partir de uma estaca, de um cabo de vassoura colocado na terra, você vai conseguir encontrar as direções por conta da sombra do cabo da vassoura, ou por conta da sombra da árvore. Se referenciar encontrando as direções a partir da sombra de algum objeto. Então, nós, professores, nós devemos ensinar isso para os alunos. Quando eles acordarem, eles têm que saber, olha,
qual é o lado em que o sol aparece? Qual é a nascente do sol? Qual é o lado? Qual é a direção? Né? E localizar ele dentro desse contexto. Olha, nós estamos aqui, né? O sol nasce a leste, ele se põe a oeste. Olha, vamos olhar pela janela. Olha só, aqui está de manhã. Olha, mas nesse lado aqui da nossa sala de aula, ainda não está batendo sol. Vai bater sol só no período da tarde. Ou se é uma sala de aula em que tem a janela voltada para o sol, olha o sol lá. Né? Qual lado é esse? Então, usando desses elementos para ensinar o aluno. Então, o senhor vai chegar em casa e vai desenhar ali no seu quarto o lado em que nasce o sol. Colocar isso como atividade de casa, como tarefa, tá? E assim vai cumprir também o conteúdo da BNCC, sem estar fragmentado. Ah, então aqui dentro da história do santo, olha só, no país dele, na cidade dele, a insolação está dessa forma. Então, sempre ir conectando. Quiserem passar também? Esse material, ele tem 2, é o número 1 e o número 2, esse daí é o número 2. Mas eu acredito que toda a parte do ensino fundamental 1 pode ser trabalhado com esse caderno geográfico 1. Ah, tá, isso aqui é mais um exemplozinho, né, de como utilizar a história do santo, a história de São João Batista. E agora eu vou passar também um outro material aqui, quiser pegar aqui. Geografia para os senhores verem, estarem folheando. O que eu estou trabalhando hoje na minha sala de aula é o material do Vamos Trabalhar. Esse material, Vamos Trabalhar, ele tem todas as disciplinas. Ele tem português, ele tem matemática, geografia, história, algumas páginas de artes. Então, esse material, ele cumpre o conteúdo da BNCC. Ele custa menos de R$100 e ele cumpre todo o conteúdo, tá? Tem uma indicação de matemática que eu vou deixar para o Eduardo estar falando. E o porquê que eu gosto de falar desses conteúdos? Porque nós estamos em um meio de mães homeschoolers. Tem alguém aqui que faz educação domiciliar? Não? A dona Juliana lá atrás, tá? Então, nós estamos nesse meio, nós pegamos, ou pelo menos se não estamos, nós pegamos muitos conteúdos das mães educadoras. As senhoras e os senhores conhecem essas mães educadoras? Aquelas famosas da internet, do Instagram? Tá. Oi? Então, primeira coisa, numa escola nós não podemos trabalhar os conteúdos, os materiais das mães homeschoolers, por conta de 2 fatores, tá? Então, nós estamos aqui na equipe que vai trabalhar na escola, certo, Juliana? Né? Tá. Então, nós temos que dar os amparos metodológicos que o MEC pede, tá? Nós podemos comprar os materiais das mães homeschoolers e ter como base, ter no bolso, para preparar as nossas aulinhas, para preparar o nosso material. Deixa eu ver se eu queria muito mostrar o material que eu separei para trabalhar com
com a Gabriele, eu não estou encontrando aqui. Então, esse materialzinho aqui foi o material que eu dei aula para a Gabriele o ano passado, parte desse material. Então, eu fui contando, mostrando cada elemento, né, dos caminhos de São Paulo, começando com a nação, contando toda a parte, cumprindo todo o conteúdo com ela, que a BNCC pede, utilizando dos caminhos de São Paulo. Então, eu vou trabalhar... a senhora trabalhou Israel com a Gabriele? Palestina? Trabalhei. Não fiquei focada nas guerras, tá? Por quê? Porque isso daí, a criança ela é bombardeada. Então, foi trabalhado? Foi, tá? Ele não me perguntou o contexto que eu trabalhei. Eu trabalhei São Paulo. Então, eu não estou mentindo que eu não trabalhei Israel. Eu trabalhei, tá? Mas na hora de alguma posição mais dura, é necessário fazer esse tipo de coisas, tá? Então, eu trabalhei toda a questão do mar Mediterrâneo com ela, foquei ali. Eu não vou ficar dando a aula aqui de geografia para os senhores, né? Contei a história do cristianismo, as primeiras igrejas, a historinha de cada lugar por onde São Paulo passou, né? As cartas, nós lemos Atos dos Apóstolos, pegávamos mesmo a palavra e líamos, pedia para ela fazer o resumo, fazer a síntese desse material. Então ali eu ajudava com que ela também melhorasse na parte, né, da língua portuguesa, né? Nós desenhamos toda essa parte aqui do esquema em 3D do relevo de lá. Então, né, fiz também um contexto, um paralelo com a Bíblia. Por que Jerusalém está no alto da montanha? Por que Jericó está lá embaixo, lá no vale? Né? O céu e o inferno, né? Jerusalém o céu, Jericó o inferno. Utilizando do quê? Utilizando do relevo. Mais aqui, a topografia da Palestina, tá? E hoje existem muitos programas que quem gosta um pouco dessa parte da internet de programa pode levar para o aluno fazer o mapa 3D, levar os alunos para quem em algum lugar que tenha computador e fazer ali com ele o mapa de declividade, a epsiometria do lugar. Nossa, os alunos eles adoram. Então aí já vai cumprir também a parte de conteúdo de informática com o aluno, né? Contando a história de São Paulo. Aqui eu trabalhei um pouco de artes com ela. Olha só as colunas desse lugar. Nós vamos ter a coluna dórica, a coluna jônica, a coluna coríntia. E daí aqui eu pedi para ela, no dia que eu estava explicando isso daqui, para ela fazer o desenho. E fiquei ali exigente para ela fazer um desenho exímio dessas colunas, né? Expliquei o que cada uma delas representava e passei também, junto com isso, uma atividadezinha de matemática. Que eu estava conversando com o Eduardo nesse dia, ele, dá para trabalhar isso com ela. Então, qual é a altura da coluna, considerando que o diâmetro da coluna mede 1 metro, né? Então, sendo que a altura da coluna seria de 6 vezes o seu diâmetro, em uma referência ao pé. Por quê? Porque ela media 6 vezes o seu tamanho? Porque é uma coluna que representa a masculinidade. Então, ela vai ter 6 vezes o seu diâmetro. A altura vai ter 6 vezes o seu diâmetro, ou seja, vai ser 1/6.
por esse contexto dá para se ensinar frações. E eu pedi para ela calcular. Então, sabendo que o pé de um homem mede 30 centímetros, qual é a sua altura? Então, assim, esses tipos de questões que dá para colocar tudo isso, sem fragmentar, dentro do conteúdo de Caminhos de São Paulo. Aqui os tipos das colunas, né? As diferenças, a ordem, explicando também aqui também um contexto histórico. Então, são essas questões que eu coloco para os senhores. E daí, fazendo um paralelo com isso, eu ia colocando as imagens. E apresentando da forma que eu estou apresentando aqui para os senhores. Montava a minha aulinha de geografia e ao passo... Não vai abrir a figura? E ao passo que eu ia colocando o conteúdo, eu ia explicando por meio da figura aquele conteúdo aqui. Por exemplo, essa figura aqui, quando São Paulo está descendo do Monte das Oliveiras e ele olha para frente, que aqui a figura tá lá em cima, não sei se os senhores vão conseguir ver, está o templo. Então, no livro aí de Caminhos de São Paulo, descreve exatamente essa cena. E eu fiquei um tempão procurando exatamente essa cena, fazendo com que São Paulo estivesse descendo e olhasse para o lado norte, se eu não me engano, e no horizonte ele visse o templo lá em cima. Então, é essa visão que a gente tem que proporcionar para a criança. Olha aqui, Gabriele, né? Olha aqui, São Paulo estava descendo a Pirambeira, ele estava descendo aqui, ó, um relevo íngreme, mas quando ele chegou lá embaixo e levantou a cabeça para cima, ele viu essa paisagem como está hoje. E daí podemos colocar. E ela não mudou tanto assim de como era. E daí a gente pode fazer também o paralelo da mudança da paisagem, trabalhando aí também o conteúdo da BNCC a respeito de paisagem, das mudanças da paisagem. Então assim nós podemos ficar com a nossa cabeça tranquila, cumprindo ambos quesitos, em que a escola vai estar regulamentada e usando desses regulamentos para elevar a alma da criança para Deus. Então, os senhores têm alguma coisa para perguntar? Eu falo, vou passando de uma coisa para outra. Não? Quantos anos tinha a Gabriela? A Gabriele aqui estava foi sexto ano esse ano, quinto ano no passado. Quinto ano. Mas dá para se trabalhar assim, como eu havia mostrado, com criancinhas do primeiro ano, do segundo ano, do terceiro ano, do quarto ano. Todas da mesma forma, do quinto ano também. Tá? Sim? Desculpa, eu sou meio surda, tenho que falar meio alto, sabe? Ah, sim, é que assim, o ano passado, como que é o contexto, né? Deixa eu introduzir os senhores no contexto, me perdoem. O ano passado, nós estávamos com uma associação aberta, então não tínhamos a escola ainda aberta, né? E a escola ela veio como graça de Deus de uma hora para outra, né? Então, quando chegou o final do ano, bem próximo do final do ano, deu a oportunidade de encontrar um lugar e abrir escola. E aí, quem vai dar aula? Né? Então, eu estava lá com o currículo, então, eis-me aqui, Senhor, não sou o que a escola merece, mas estou aqui, tenho o currículozinho, então usa desse diploma aí para o que o Senhor quer.
Então, nesse período, qual que é o nome do senhor? Luan. Então, nesse período, Luan, nós estávamos ainda com a associação, tá? Então, essa aluna, ela estava matriculada na escola, mas também estava em tempo de pandemia, né? Estava em tempo de pandemia, e daí a mãe havia tirado também da escola, então estava fazendo educação domiciliar, e eu estava ajudando nesse processo, né? Com as aulas de geografia. Mas haviam também outros alunos que compunham essa pré-escola a partir da associação. Então, lá em Foz do Iguaçu, assim como os senhores aqui, nós também éramos famílias, pessoas interessadas pela educação dos pequenos, que nos juntávamos para abrir uma escola com esse objetivo, né? Uma escola familiar. Então, dentro desse contexto, a escola surgiu a partir de uma associação de pais, de uma associação de famílias, né? Mais alguma coisa? Podem perguntar, aproveitem. Alguma dúvida que eu possa estar colocando, explicando? Tá. Aí agora eu apresentei o lado bonito da geografia, né? Então eu vou colocar que amanhã eu pretendo comentar um pouquinho a respeito dessa figura. Então, a geografia ela nasceu nesse contexto, né, da Revolução Francesa, do Renascimento. Então, nós vamos ter aí a geografia sendo fragmentada e usada para diversas questões. Esse autor, Yves Lacoste, ele fala que a geografia, isso serve em primeiro lugar para fazer a guerra. Tem um outro título também de um outro livro, que é A Geografia serve antes de mais nada para fazer a guerra. E eu diria o seguinte, se pode-se dizer que a geografia serve para fazer a guerra, então nós também podemos utilizar a geografia para melhor nos posicionarmos no espaço e nos protegermos da guerra. E se for necessário, atacarmos. Porque um verdadeiro católico ele tem que estar preparado, assim como São Miguel Arcanjo fala, preparado em ordem de batalha. E essa escola aqui, que com a graça de Deus, ano que vem vai se abrir, ela vai estar pronta e preparada em forma e em ordem para a batalha. A batalha que os nossos olhos não podem ver. Então, que Nossa Senhora, com o Imaculado Coração de Maria, o Sagrado Coração de Jesus, eles possam revestir os senhores com a espada que vai acabar com tudo aquilo que possa estar impedindo que essa escola abra, com todos aqueles olhos ruins que possam estar sobre essa escola. Tá? Então, diante desse contexto, né, da geografia como que ela serve para fazer a guerra, nós temos também as profecias de Nossa Senhora. Tá? Nós temos a mensagem de São Miguel Arcanjo no dia 27 de maio que passou. E eu trago aqui esse livro aqui do Pascal Bernardin, sobre o Império Ecológico, que fala um pouquinho de todo o problema que a geografia trata nos seus materiais didáticos. Que ela trata do aquecimento global, o buraco da camada de ozônio, ela trata de forma especial, focando na desigualdade social, nas guerras de classe, tá? A revolta do operário contra o patrão, esse ódio mortal que é colocado no coração das crianças contra as pessoas mais ricas.
né? Sendo que a igreja, ela foi muitas vezes salva pelos grandes reinados, pelas grandes coroas que obtinham muito dinheiro. Só que era uma época de monarquia, em que as pessoas elas confiavam tudo ao seu rei, mas o seu rei também confiava toda a proteção que elas dependiam. E o nosso rei é Jesus Cristo. Acima de qualquer governo, qualquer diferença. Então, aqui nesse livrinho do Yves Lacoste, resumindo o livro inteiro para os senhores, eles vêm dizer o quê? Que a geografia, ela não deve estar de lado nenhum. Ela não deve estar do lado esquerdo ou do lado direito. Ou seja, ela não deve estar nem do lado dos comunistas e nem do lado né, dos neoliberalistas, né? E eu diria que nós temos que tomar a posição da geografia. Nós não devemos estar também em lado nenhum. Nós devemos tomar a posição que a doutrina católica pede. Qual é a posição que a doutrina católica pede? Né? O nosso governo deve ser Cristo. Qual é o governante que melhor ou mais próximo se aproxima do que a doutrina pede? Então, é nesse contexto que nós temos que nos guiar. Mas, esse livro, ele fala que nós não devemos estar nem à direita nem à esquerda, mas com um mau sentido. O sentido de que nós devemos utilizar dos conhecimentos geográficos, nós devemos utilizar desses elementos, desses saberes da geografia, para literalmente fazer a guerra. E eles ensinam como fazer a guerra. É incrível. E é um dos livros que é dado no curso de geografia. Então, o objetivo desse livro, e quando vira-se o verso do livro assim na capa, ele fala lá no resuminho, lá no abstract, que o objetivo do livro é criar militante. De onde que vem esse termo? Militante. Não é? Então, não tem que estar nem do lado direito nem do lado esquerdo. Mas o termo militante já pega um lado aqui no nosso contexto brasileiro. Né, companheiros? Quem entendeu, entendeu. Então, leva para esse lado, tá? Porque essa escola de Yves Lacoste, de Hatzel, que vai fazer essa sistematização da geografia, são escolas soviéticas socialistas. E aqui eu queria fazer um parêntese para ler, a última parte desse livro do Pascal Bernardin, do Império Ecológico, que vai falar justamente a respeito de um projeto que os soviéticos, a República Socialista Soviética lançou. Então, me permitam ler, porque melhor do que as minhas palavras é os senhores ouvir com os próprios ouvidos. Só vou fazer um contexto para ler o que eu quero ler. Então, aqui, né, no livro Império Ecológico, nós vamos ter uma parte dedicada à manipulação do clima. Nossa, Fernanda, manipulação do clima? Será que é possível manipular o clima? Nós temos o planeta Terra, nós temos o universo, nós temos os oceanos, todas as águas que influenciam no clima, a ação dos ventos, tá? Olha, eu não sei se é possível manipular o clima, eu vou dizer aquilo que está aqui. Então, no um projeto denominado HARP, eles colocaram 43 torres de 21 metros, lá nas calotas polares, né, lá no Alasca, né, e com essas torres eles conseguiam fazer uma alteração na atmosfera.
e em camadas também mais altas da atmosfera, usando a energia elétrica. São torres de transmissões que conseguem alterar as camadas da nossa atmosfera. Ah, mas será que isso consegue alterar o planeta de forma mais ampla, mais global? Então, nos Jogos Olímpicos que se teve, eles conseguiram mudar a direção das chuvas para não chover no dia das competições abertas. Tá bom? E daí eles vão falar o seguinte: interdição de agir sobre o meio ambiente e o clima com fins militares e outras incompatibilidades com a manutenção da segurança internacional e bem-estar à saúde do ser humano. Levando em conta o fato de que o progresso científico e tecnológico cria-se novas possibilidades, né, para fins pacíficos, mas também para fins militares. Convencido de que a interdição de agir sobre o meio ambiente e o clima, com fins militares e outros fins hostis e incompatíveis com a manutenção da segurança internacional e bem-estar e a saúde do ser humano, responderá à tarefa que consiste em reforçar a paz e evitar a ameaça de guerra. Detalhe, aonde que eu falei que estava as torres? No Alasca. Por que ele fala que aqui não se pode fazer interdição internacional? Porque ela atravessaria o nacional da onde ela está. Então, o efeito desse projeto, ele conseguiria ultrapassar o nacional. Né? Então, assim, eles não falam, mas eles falam. Tendo em conta o profundo interesse que os estados e os povos têm na adoção de medidas que visam preservar e melhorar o meio ambiente, assim como a modificação e atenuação do clima, exclusivamente para fins pacíficos. E isso para o bem das gerações atuais e as que virão. Considera-se necessário tomar mediante a conclusão de uma convenção internacional apropriada para colocar essas medidas. E daí lá vem em anexo a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, do projeto de convenção sobre a interdição de agir sobre o meio ambiente e o clima com fins militares. Está interditada a utilização para fins hostis dos seguintes procedimentos: modificação do regime meteorológico, do clima e do regime de águas terrestres de qualquer região do globo. Por que eles colocariam como é proibido fazer isso, se não poderiam fazer? Então eu deixo para os senhores pensarem. Não sei responder, mas eu acho estranho. Ação direta ou indireta sobre os fenômenos elétricos cuja atmosfera seja a sede. Opa, eles conseguem modificar as questões dos fenômenos elétricos na atmosfera? Ação direta ou indireta sobre os fenômenos elétricos. Próximo. Desencadeamento direto ou indireto por método ou meio que seja, através de explosões nucleares subterrâneas, de ondas sísmicas, causando tremores de terra e processos e manifestações concomitantes, desencadeando ondas destrutivas nos oceanos, incluindo tsunami, etc. Olha, pessoal, é proibido, tá? Fazer isso aqui, utilizar o projeto HAARP para fazer isso, tudo bem?
Eu sou soviética, eu estou dizendo aqui para o pessoal que está tomando conta aqui do projeto. Tudo bem? É proibido fazer isso. Então, se é proibido fazer isso, é porque pode, não é? Ação direta ou indireta sobre as ondas ionizadas ou sobre a camada de ozônio da atmosfera. Introdução da atmosfera e na camada de nananana, ou seja, perturbando a energia térmica e radioativa e o equilíbrio térmico do sistema Terra, atmosfera e Sol. E isso é finalizado na Assembleia Geral da ONU. Para quem estuda os documentos pró-vida, em defesa da vida, nós entendemos o que a ONU significa hoje. Não posso afirmar nada que vão fazer modificação do clima, a manipulação do clima. Mas nós temos esse documento. Se os senhores entrarem e pesquisarem lá da Assembleia Geral da ONU, vão ter essas recomendações. Não sou eu que estou dizendo, são eles que colocaram lá e o autor do livro compilou aqui, né? Então, nós podemos usar da geografia literalmente para fazer a guerra ou para fazer o bem, para fazer o que Deus quer. Então, isso vai depender de cada um de nós. E é isso. Muito obrigada.